Se o Marcos Valério não tem nada, não sabe nada, se o Lula também não tem envolvimento nenhum com esse assunto, por que o Marcos Valério é tratado com algumas deferências? Por exemplo, ele é recebido pelo Paulo Okamoto, que é presidente do Instituto Lula e que é talvez hoje o assessor mais próximo do presidente. Por que o Paulo Okamoto recebe o Marcos Valério? O que eles conversam se o presidente Lula está tão distante desse assunto? Boa pergunta para ser dirigida ao Paulo Okamoto. Eu nunca recebi o Marcos Valério e nunca tive nenhum contato com ele. Nem antes, nem depois, até hoje eu não tenho. Mas por que? O senhor conversa sempre com o Lula, não conversa? O senhor tem Lula conversado? O Lula não tem nenhuma preocupação com relação a essa questão. Nenhuma, e não deve ter. A não Mas ser por que que o Paulo Okamoto, que é o interlocutor privilegiado dele, a não ser que se queira agora dar um golpe que não conseguiram dar antes. Quer dizer, transformar o Lula em réu na justiça brasileira. A não ser que se vá fazer esse tipo de provocação ao PT e ao país, entendeu? À nação brasileira. Mas as pessoas têm que fingir que não estão vendo que o Marcos Valério vai lá conversar com o Paulo Okamoto? Bem, mas como é que é isso? Quer dizer, o Paulo Okamoto tem que responder por isso. Os que conversam com o Marcos Valério, sejam os advogados, têm toda a razão para conversar. Os advogados é uma outra questão. O Paulo Okamoto é um interlocutor do presidente, do ex-presidente da República. Faça essa pergunta para o Paulo Okamoto. Mas o senhor nunca teve curiosidade de perguntar para o ex-presidente Lula por que isso acontece? Não. A curiosidade eu não tenho nenhuma, porque eu conheço os fatos e sei que o Lula não tem absolutamente nada a ver com isso. Absolutamente. Ainda só então para concluir... A acusação que o Marcos Valério fez, certo? O Ministério Público, a Polícia Federal, certo? Vão investigar. Não há por que fazê-lo, porque o Supremo Tribunal Federal, mais de uma vez, né, rejeitou o pedido de incluir o presidente Lula no processo. Não há fatos novos nas declarações do Marcos Valério. Basta ir à CPI, ir à Polícia Federal, certo? Para ver que o inquérito, para ver que o Marcos Valério já havia declarado. Esses fatos já são conhecidos, ele já declarou, certo? Na verdade, eu não vejo por que o Ministério Público pediu essas investigações. Isso era para ser arquivado. Mas já que pediu, vamos ver agora as consequências. Por que o senhor acha que voltou essa onda exatamente agora? Porque, como o senhor mesmo disse, o senhor disse que não há provas materiais construídas contra o senhor, contra vários do processo, como não havia contra o ex-presidente Lula. Não obstante, alguns ficaram de fora e outros acabaram dentro e condenados como o senhor. O presidente Lula, na época, ficou fora. Agora vai ser investigado. Por que voltou isso? Boa pergunta. Mas qual é a sua intuição? Razões políticas para tentar desgastar a imagem do presidente Lula, manter a agenda do mensalão, manter o PT e essa agenda do mensalão no noticiário.